Olá, minha gente! O Geração Y está no ar em um dia muito especial. Uma data que marca a resistência, a conquista de direitos e, sobretudo, o reconhecimento da importância de uma sociedade mais inclusiva. E neste programa, vamos conversar com quem vive essa realidade de perto, seja através do esporte, da saúde ou da educação. Roda a vinheta que já já a gente começa. Vem aí e andar, velocidade ela anda. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. E hoje eu tenho a alegria de receber o atleta Pedro Júnior, um jovem guerreiro que encontrou no halterofilismo paralímpico um caminho de superação e conquistas. Também está conosco a terapeuta ocupacional norte-americana Carol Stella, fundadora do Centro de Integração Raio de Sol, o CIRAS, referência no atendimento às pessoas com deficiência em Sergipe. E ainda vamos conversar com Sara Marini, terapeuta ocupacional que tem dedicado sua carreira à adaptação e à qualidade de vida das pessoas com deficiência. E claro, não pode faltar o nosso repórter Luciano de Bernadette no quadro Cadê Você, né? Vamos lá? Pedro Júnior tem 27 anos e é atleta de halterofilismo paralímpico. Sua história é de superação. Da infância feliz à adolescência cheia de desafios, ele encontrou no esporte um caminho de liberdade e de realizações. Pedro, seja muito bem-vindo. E eu já começo te perguntando, pedindo para você contar um pouquinho de como foi a sua infância e esses desafios que você enfrentou na sua adolescência e que a deficiência trouxe, né? Sim, a minha infância foi uma infância ótima, porque tinha ao redor de pessoas ótimas que me fizeram minha infância uma infância que, tipo, brincadeiras, e eu acho que toda criança ela quer ter, né? Então, eu acho que o desafio só começou a partir da adolescência, porque começa o desafio, a relação com as pessoas, e meio que a deficiência, ela, para as pessoas, talvez, que o tabu na gente não tem, entendeu? E para essas pessoas existe meio que um preconceito. Criar essa relação com essas pessoas foi muito difícil, entendeu? Aí começa aquilo da adolescência, me coloquei para baixo, fiquei triste bastante. Aí foi quando começou aquela questão da depressão. Aí ficar para baixo, ficar no quarto sozinho e tal. Só que eu tomei uma iniciativa. Eu não queria estar daquela forma. Foi quando eu tentei procurar o esporte. Foi quando eu comecei no vôlei. Só que o vôlei não foi um esporte que eu me identifiquei. Aí fui para a dança esportiva, na cadeira de roda. Também não me identifiquei. Foi quando eu conheci o professor Felipe, através de um amigo. Ele me indicou o professor Felipe, dizendo que queria um atleta, Felipe queria um atleta para participar do Parapan de Jovens. Aí eu peguei a iniciativa. No primeiro momento foi um impacto. Eu acho que todo mundo tem esse impacto quando se trata do halterofilismo. Por ser um esporte de peso, levantamento de peso, quando você vai pesquisar, aí tem aquele negócio da força, e você é associado ao powerlifting também, que é um esporte de bastante impacto, que faz bastante força, e eu fiquei impactado por isso. No primeiro momento eu achei que não seria impossível lidar com aquilo. Só que o ambiente ele me ganhou. Os amigos, estando com outros deficientes. Então isso foi muito bom para mim. Aí eu comecei a me relacionar com eles. Eles me mostraram que nada daquilo que eu colocava na minha mente em relação à deficiência era, tipo, somente estaria na minha cabeça, não na sociedade de fato, né? E pronto, aí foi quando eu participei da minha primeira competição. Eu digo que minha primeira competição foi tipo amor à primeira vista, aquela relação. E você já ganhou medalha de prata aí? Já ganhei medalha de prata. E acho que foi um empurrãozinho de Deus, assim, ele tem um propósito para você aqui. Eu acho que foi isso.
E foi paixão. À primeira vista, quando você está conhecendo a primeira pessoa ali. Friozinho na barriga. Friozinho na barriga, isso. Aí foi isso. Até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, aí aquele declínio Todos nós, né? Não foi fácil. Aí tive que recomeçar de novo. Aí estou nessa batalha ainda de tentar me erguer. E o ano passado eu tive um grande resultado que fiquei entre os 3 melhores do Brasil. Mas ainda estou nessa batalha para tentar chegar aonde eu quero chegar, que é um grande sonho, né? Ô Pedro, e a gente conversando, primeiro 2 aspectos que eu quero tratar que me chamaram a atenção na sua fala. Primeiro foi o sentido da vida que você encontrou, né, do sentido da sua vida no halterofilismo. Ou seja, você realmente buscou um esporte, passou por diversos esportes, mas se encontrou no halterofilismo, né? Você disse que muito disso graças às pessoas que te rodeiam lá dentro, nesse ambiente tão maravilhoso. Maravilhoso. Então isso é muito bacana, né? Saber que a gente tem que, não só quem é deficiente, mas qualquer pessoa tem que encontrar um propósito de vida, senão fica perdido nesse mundão. Sim. E o outro foi a sua medalha de prata, né? Quando você iniciou o halterofilismo. Depois você já ficou entre os 3 melhores do Brasil, né? Mesmo você falando, ainda quero me superar, isso é muito importante, porque a gente tem que estar sempre buscando ser o melhor, né? A cada dia, o melhor na vida profissional, pessoal, enfim, o melhor para nós mesmos. Mas você disse, da medalha de prata ao 3º melhor do Brasil, entre os 3 melhores do Brasil. Como é que você vê essa trajetória? Como é que você olha para trás e se sente? Cara, eu acho que o título da reportagem já diz a superação. Eu me sinto superado, cada dia mais superando. Eu acho que essa medalha que eu fiquei em 2024, em 3º lugar, eu digo que ela é a fênix, né? Que ela nasce da cinza. Eu acho que é isso, é superação no máximo. Porque eu me vi na pandemia, no fundo do poço, eu achei que não ia sair. Eu acabei me superando e o esporte fez isso. E eu fiquei dessa forma porque tinha parado o esporte. Então foi uma coisa que eu acho que foi um incentivo, né? Coisa linda. E Pedro, qual é o seu maior sonho como atleta? O maior sonho como atleta, acho que é o sonho de todo atleta, é chegar na seleção brasileira, de fato, e participar de uma Paralimpíada, né? Com certeza. Isso é um dos meus maiores sonhos. E eu não tenho dúvida que você está no caminho certo para isso. Né? Que você continue fazendo seu esporte, sua motivação, dos seus amigos, a sua motivação, né? Da sua família, né? Que continue vivendo essa vida de forma leve, feliz, praticando o que você gosta. Eu tenho certeza que já a gente vai te ver nas telinhas, sabe, uma Paralimpíada, no time brasileiro, mas saiba que você já nos orgulha, né? Já orgulha o estado de Sergipe por tantos êxitos, por levar o nosso nome, Brasil afora, e a gente fica muito feliz saber que existe você. Eu agradeço pela torcida Obrigada. e vou dar muito orgulho ainda. Com certeza. É isso, gente. Deus abençoe. Carol Estrela é terapeuta ocupacional, fundadora do Centro de Integração Raio de Sol, o nosso CIRAS, que já completa 26 anos de história e se consolidou como um dos maiores e mais equipados centros de reabilitação de Sergipe. Carol, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar participar desse programa. Mas o CIRAS nasceu de um sonho seu e a junção de algumas famílias. Como é que isso aconteceu lá atrás? Olha, lá atrás, o CIRAS nasceu em cima da Rosa Azul. A Rosa Azul nasceu em cima do tempo que eu estava aqui como voluntária da Paz, que eu estava lá no Ninota Garcia, Centro de Reabilitação. Então, a história passa já desde 53 anos atrás. Mas quando chegou o final da Rosa Azul, início do CIRAS, a gente começou a abrir muito mais para a comunidade. Pessoas com deficiência mais, eles têm famílias, têm vizinhos. A gente recebeu uma doação de um sítio lá na Santa Maria, que era uma área muito carente, então abriu a porta para as crianças que estavam morando na lixeira. Sim. Então foi aquele caminho que a gente vai onde precisa da gente, vamos. Então foi assim que Raio do Sol cresceu, CIRAS,
E hoje em dia está atendendo mais do que 1.500 pessoas por mês, além de outros projetos que a gente faz em conjunto com a Secretaria de Saúde. Ou seja, foi um chamamento mesmo, né, para um propósito de vida, que esse propósito hoje atende 1.500, né, pessoas e outros projetos, como você disse. O CIRAS presta diversos tipos de serviços lá dentro. Eu já pude ir lá com você e sei como é. Mas quem mais qual é o público que o CIRAS é mais voltado a cuidar? No início, quando abriu a Rosa Azul, era crianças com paralisia cerebral. Ao longo do tempo, essas crianças cresceram. Então, estão lá no nosso programa de adultos. Sim. Então, temos pessoas com 40, 50 anos que estão lá. E a gente tem um grande programa para 280 pessoas com deficiência intelectual, deficiência grave, múltiplo, muitos com autismo, sem autismo. Esse é um setor de adultos que preocupa muito a gente, porque essas pessoas necessitam esse apoio. Mas eu digo que hoje eu estou mais preocupado com as crianças. Com autismo. A gente está toda semana recebendo solicitações. A mãe precisa. Teve uma mãe semana passada. Eu me sinto tão sozinha, não tenho ninguém. Aí pronto, tem pessoas agora, vamos ajudar você. E a gente tem uns programas, não é escola, é um programa de, vamos dizer, dá um apoio de psicologia, que muito autismo tem que ter grande apoio. Educativa, sim, questão dos conceitos básicos, muito na área de comunicação, socialização, atividades recreativas, projeto nas hortas, que você lembra, as hortas, está linda as hortas, teve uma produção de milho plantado por eles. Linda. Então, para atender eles, a gente tem equipe de pedagogas, de psicopedagogas, a gente tem um setor médico que a gente consegue também trabalhar com eles lá. Então, com essa crescente necessidade, a gente está construindo mais uma sala, deve estar pronto no início do ano. A gente constrói com doações que a gente recebe da comunidade. E a gente está tentando atender. Carol, e a gente sabe, né, tantas dificuldades e desafios que enfrenta, né, essa doação que você faz, né, de corpo e de alma para trabalhar lá no CIRAS, para cuidar, né, das pessoas com deficiência. O que foi que lá atrás te motivou e o que é que continua te motivando? Não sei, eu sempre fui aquela pessoa. Eu lembro com 15 anos eu ia para um asilo e trabalhava no salão de beleza, lavava os cabelos dos idosos, assim, que estavam internos. Eu cuidava de pessoas no bairro, às vezes, ia limpar a casa delas. Então, minha mãe era muito voltada à igreja, a gente muito ativa de ajudar esse lado de famílias necessitadas. Se você pudesse me citar um grande desafio e um grande orgulho que você tem? Eu acho que o orgulho que a gente tem é que estamos com uma equipe de 200 pessoas, de todo tipo de médico, enfermeira, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. E a gente está com essa equipe trabalhando na harmonia, claro, que sempre tem aqueles problemazinhos. A gente tem que sempre estar se atualizando os conhecimentos, assim, nosso estilo é fazer o máximo possível. Então, eu tenho muito orgulho da equipe, é o espaço que foi criado para a gente, que assim, que foi dado, foi o Padre Anóbio e a família Barreto que deu o espaço. Eu vou dizer assim, foi desenvolvendo, a comunidade adotou, as mães adoram, diz, cheguei no paraíso, que tem muitas árvores, muito bonita. É muito lindo mesmo. Agora, o desafio é para funcionar isso, financiar. A gente tem, graças a Deus, emendas nos últimos anos, só que emendas em um ano. Então, quando você tem um ano, tem que iniciar, termina, o certo seria mandar aquela criança ou adulto para casa. Mas não pode. Então, aí a gente continua com aquela esperança que o outro emenda vem, o outro recurso vai vir, renovar convênios com a Secretaria de Educação, tem algumas secretarias de prefeituras, estagiárias. Então, essa grande orquestra que financia. Sim, claro. É estimulante, eu gosto, é o que faço os contatos, é o que vou atrás, a equipe toda está ajudando. Eu tenho certeza que o governo e todas as organizações querem, tanto quanto a gente,
Às vezes é burocracia, às vezes é que uma coisa ou outra, mas a gente sente que todo mundo está torcendo para o recurso chegar lá, todo mundo está conhecendo a transparência nós temos, que eles sabem que pelo você chega lá, você vê. A gente gasta muito mais, investe muito mais do que a gente recebe. Você vê logo pela cara, é as crianças, eles estão melhorando tanto. Às vezes eu digo, será que estou no caminho certo? Será que... E depois vem um depoimento de alguma mãe. Aí ela, meu filho não fazia isso, agora já está falando. A gente às vezes chega assim, até chorar um pouquinho. É verdade, é emocionante. É muito, se estimula, né? para a gente ainda fazer mais. Com certeza. Carol, para finalizar, eu queria que você dissesse, para quem quer contribuir com o Ciras, né, que está em casa, como é que faz? Nós temos Instagram, nós temos a visita que é o que ainda é aquela pessoa que gosta de ir lá pessoalmente. Então, a visita você pode procurar a gente lá na Rua Rosa Azul, Santa Maria, é o final da linha de ônibus, todo mundo conhece, se não é pela Rosa Azul, é pela Ciras. Você vê pelo Instagram, você Google Ciras, aí você já vai ver todas as informações. Mas o mais importante, vai nos visitar. Que é a maneira mais rápida para chegar e a gente fica mais alegre ainda. Com certeza. Carol, muito obrigada pela sua participação. Que a sua vida continue iluminando tantas outras vidas que precisam tanto do Ciras, do seu acolhimento, né? É daquele centro que é tão lindo. Né? Aquilo ali é lá para muitas crianças, muitas famílias. E isso é o mais lindo de tudo, saber que é cuidado com tanto amor. Né? E por alguém que tem isso como uma missão mesmo, né? De vida. Parabéns. Obrigada. E a gente aguarda a sua visita. Com certeza. Que teve o ano passado, se esse ano não dá, o ano que vem. Porque você vai ver a diferença, que Com a gente certeza. conseguiu melhorar muito a parte da entrada. Coisa linda. É muito bonita. Já era muito linda. Mas a mais ainda. Assim, tá, muito obrigada por eu adoro falar sobre esse trabalho que eu tanto amo. E a gente adora te ouvir falar sobre esse trabalho. Obrigada. E agora, minha gente, vamos perguntar? Luciano, cadê você? Oi, Andra, e eu vim conhecer de perto como é que o Centro de Integração Raio de Sol muda a vida das pessoas. Vem comigo! Oi, Andra, e não precisa caminhar muito para se bater com gente de bom coração. E claro, tô aqui com Suene, ela que é coordenadora de projetos aqui e vai explicar, eu quero saber dela, qual foi aquele momento que marcou, como é que trabalhar aqui, o que é que representa para você? Na verdade, os marcos, eles são marcos permanentes, né? Na verdade, o compromisso que a instituição e nós profissionais que fazemos parte dela temos em cada vez mais proporcionar qualidade de vida, né, para os nossos usuários. E a gente tem um compromisso em estar ampliando os nossos serviços, ampliando a oferta, ampliando a capacidade, né? Tipo, a capacidade técnica, os espaços de atendimento, ampliando o número de atendidos, o número de usuários, os números de assistidos na instituição. Então, isso é o que mais marca a gente, quando a gente pode continuar executando os serviços e os atendimentos que são ofertados pela instituição e a gente consegue impactar vidas, né? Porque a gente sabe que a gente se depara diariamente com uma demanda muito grande de pais que confiam no nosso trabalho e que precisam do nosso trabalho, né? Seja na esfera da assistência, no âmbito da saúde, no âmbito da educação. Na verdade, a gente vê que esses 3 serviços, eles são de fundamentais importância, né? Na vida da pessoa com deficiência. Então, esse é o nosso compromisso, né? Então, trabalhar no Ciras, para mim, é algo muito prazeroso, é algo digno, é algo que me traz muita realização. Eu sou muito feliz, né, de fazer parte da equipe do Ciras, de poder dar a minha contribuição diária para os serviços, para os usuários e para seus familiares. E para mim isso é a oferta do trabalho digno. Sou muito feliz. Oi, Andra, eu tô aqui agora com a mamãe Gleice.
que também é tanto ela quanto a filha? É um filho. É o filho, como é o nome O dele? Whindersson Gabriel. Pronto, o Whindersson Gabriel, que é atendido aqui no Ciras. Eu gostaria de saber dela como é esse dia a dia, como é o tratamento, o que é que você sente ao estar aqui? Acolhida. Acolhida porque meu filho, assim, teve grande apoio, né? Desenvolvimento até, né? E assim, só tenho só a agradecer mesmo, porque o Ciras, assim, foi um ponto fundamental, né, na vida do meu filho, né? Crescimento, tudo, né? Tanto que a gente estamos aqui, né? Acho que vai fazer uns 4 anos aqui dentro, né? E não tem, assim, ainda a certeza quando é que ele vai ter, né, alta. Então, até eu mesma, né, tô tendo essa grande ajuda aqui dentro. Então, o Ciras é assim, não só para mim como mãe, né, acho que para muitas das mães que são atendidas aqui, é de grande apoio, né? E assim, a gente temos que ser grato, né, por ter esse núcleo, né, para apoiar a nós e nossos filhos. Uma coisa para resumir, amor aqui é o que não falta. Ah, não falta não. Aqui é só carinho e amor. Oxe, as profissionais aqui, meu filho, é só a bênção de Deus, né? Muito apoio mesmo, carinho, né? Não tem esse que não sinta assim, acolhida, né? Eu me sinto acolhida já aqui, que nem eu disse, né? 3, 4 anos, né? E aqui é só alegria. Onde você vê, tem minha risada, Gleice. Tá vendo aí? Marca registrada de Gleice comprovando o amor do Ciras. Oi, Andra, e depois de conhecer esse projeto sensacional, por aqui eu me despeço. E na certeza de como é bom saber que existem pessoas como o coração de Dona Carolina, que saiu lá da Califórnia para aqui em Sergipe fazer a diferença na vida das pessoas. Tchau! Sara Marina é terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em atenção hospitalar à saúde, com pós-graduação em ABA e seletividade alimentar. Também possui certificação em integração sensorial de AIRES. E é com ela que conversamos agora sobre adaptação e promoção da qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda. Eu queria começar te perguntando como é que você enxerga o papel da terapia ocupacional, né, para as pessoas com deficiência? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A terapia ocupacional ela tem um papel fundamental junto à pessoa com deficiência. A gente trabalha para tentar promover o máximo de autonomia e qualidade de vida a essas pessoas. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala no meio em que ela vive de uma forma total. A gente precisa enxergar o indivíduo como um todo. Então, a gente precisa ter um trabalho voltado para que identifique as barreiras existentes nesses locais e que a gente possa criar estratégias, né, para que a gente realize uma maior independência desse indivíduo nesse meio. Quais são as maiores dificuldades que você vê nas adaptações, né, para que as pessoas tenham essa maior autonomia para viver em sociedade? Então, embora a gente saiba que tivemos ganhos significativos em termos de legislação, de conscientização, ainda existe um longo caminho a percorrer. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala em igualdade. Mas quando a gente fala em igualdade, a gente também precisa falar em equidade. Quando a gente fala em igualdade, dando um exemplo bem prático assim, digamos que em uma sala de aula seja dado livros do mesmo jeito para todos os alunos. Isso a gente fala que é igualdade. Mas quando a gente fala em equidade, é a gente identificar as necessidades, particularidades de cada pessoa. Por exemplo, de que adiantaria dar os livros que são dados a todos os alunos para uma pessoa com deficiência visual, que não consegue enxergar. Então, a gente precisa ter um material que seja adaptado à pessoa que não enxerga, o braille ou em áudio. Então, isso é equidade. A gente precisa promover, entregar materiais que sejam dados a todos, mas de forma adaptada a essas pessoas. E eu queria saber como é que você enxerga que a educação inclusiva no Brasil tem avançado ou não, e Andra, ainda não está bacana? O que é que a gente precisa melhorar? Como é que você enxerga esse movimento?
Então, como eu falei antes, né, nós evoluímos muito em termos de legislações, de conscientização aqui no Brasil, né, falando aqui no Brasil. Mas a gente tira pelas próprias escolas. Professores precisam ter uma formação adequada, porque embora as escolas tenham sido mais inclusivas, digamos assim, não tem uma formação específica adequada aos professores, não tem os materiais adaptados que são necessários para cada particularidade de pacientes que possuem algum tipo de deficiência, como, por exemplo, a deficiência visual, ou a deficiência auditiva, a deficiência física. O que é que vou falar de criança, porque quando a gente fala escola, a gente fala muito em criança e adolescente, né? Então, o que é que essa criança ela precisa para que ela esteja na sala de aula e ela consiga se ver como as outras crianças que não possuem deficiências, crianças consideradas típicas? Inclusive, eu acho que também é muito importante a formação de todo o ambiente escolar, né? Não só dos professores, mas a merendeira, o segurança da escola, né? Todos que trabalham hoje em ambiente escolar precisam estar, né, mais bem informados, né? Ter essa adaptação mesmo para saber acolher cada vez mais essas crianças, né? Porque a gente já teve casos no Brasil muito tristes, né? Especialmente com autistas recentemente, sim. né? Que a escola tinha a criança lá dentro estudando, mas que não estava preparada, né, para ter aquele aluno de forma assim, de acolher mesmo, de saber das necessidades, de saber das diferenças, né, e saber estar cuidando mesmo, né, no sentido porque quando a mãe deixa um filho na escola, ela quer que o seu filho seja bem cuidado, ela tá ali para que seu filho aprenda, para que seja bem cuidado e para que retorne para sua casa feliz e satisfeito. Então, assim, eu acho que essa formação também é muito importante de toda a escola. Sim, com certeza. Inclusive, atualmente, né, eu atendo em um centro especializado em transtorno do espectro autista e o que a gente encontra muito, assim, de pacientes que estão na escola é de realmente não saber como lidar, não é nem por falta, má vontade, é por não saber como realmente lidar com aquela criança. E aí recorrer aos terapeutas para que a gente possa também estar orientando. Então a gente tem uma parceria, assim, tenta fazer visita escolar para tentar identificar o que é que realmente está acontecendo com aquela criança, que ela não está conseguindo conviver, aprender de forma mais efetiva dentro da sala de aula, né? Dentro da escola. Isso que você fala é muito importante, porque a acessibilidade, que hoje, infelizmente, acho que é a maior barreira, assim, a falta de acessibilidade plena, ela tem que acontecer, desde, em termos de escola mesmo, desde de quem está na portaria até o professor. Todo mundo precisa entender um pouquinho para que essa criança ela se sinta mais acolhida na escola, que ela tenha vontade de ir, porque muitas vezes acontece no caso principalmente de crianças, adolescentes autistas, de não conseguirem realmente lidar, inclusive, com as outras pessoas, né, com as outras crianças, de não saber chegar no professor, tirar uma dúvida porque não consegue falar, ou uma criança que tem a TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não consegue se concentrar na aula, ou então uma criança que possui paralisia cerebral, que não consegue acompanhar, às vezes, inclusive, não vai para a escola, os pais não levam, porque acham que não vão aprender nada, porque tem medo do que pode acontecer com essa criança na sala de aula. Muito obrigada, muito esclarecedor, né, tudo que a gente conversou, muito importante para mim, para quem está em casa, né, e siga levando, Sara, essa independência cada vez maior para as nossas pessoas com deficiência. E que programa especial, minha gente! Hoje, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, conhecemos histórias de superação, dedicação e amor. Que esse dia nos lembre sempre da importância de lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. O Geração Y de hoje fica por aqui, mas não se esqueça. Este e todos os programas anteriores estão disponíveis no meu canal no YouTube. E claro, me siga nas redes sociais para acompanhar tudo em primeira mão. Um forte abraço, fiquem com Deus e até domingo que vem aqui na tela da TV Atalaia. Vem aí e andar,